Seja bem-vinda a esse canal, onde aqui você aprende a modelar e fazer belos acabamentos. Eu sou Dulce Helena, sou estilista, modelista e nesse vídeo nós vamos falar sobre folga de vestibilidade. Você sabe o que é folga de vestibilidade? Sabe quando a pessoa faz uma roupa esperando uma coisa e tem outra coisa como resultado? Aquela velha história de expectativa versus realidade. A gente quer uma roupa que tenha uma leve folga de um tecido fluido, que fique muito bacana sobre o nosso corpo e de repente tem aquela resposta que a roupa ficou um balão. E depois a gente não tem como resolver. Quando está grande, a gente ainda consegue diminuir. E quando está pequeno, quando está fora da proporção desejada, o que é que se faz? Não é verdade? Então, nesse vídeo, nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Agora eu vou passar para vocês um guia completo do que vocês precisam saber sobre como calcular a folga de vestibilidade de uma roupa. Primeiro de tudo, é importante entender que a folga de vestibilidade é aquilo que é acrescido na modelagem, nas medidas da modelagem, para proporcionar o caimento do tecido sobre o nosso corpo. São aquelas medidas que vão além da nossa proporção corporal. Você já parou para observar que existem vestidos, por exemplo, vestido tubinho. Existe vestido tubinho que ele é totalmente justo ao corpo. Existe outro vestido tubinho, por exemplo, que ele é levemente justo ao corpo. E existe outro vestido tubinho que ele é meio que folgadinho no corpo. Então, o que proporciona esse caimento é justamente a quantidade que é acrescida para proporcionar essa folga sobre a necessidade de cada pessoa e de cada corpo. Para que você possa calcular, para que você tenha esse entendimento, é importante que antes de mais nada, você conheça sobre tecidos. Isso mesmo, sobre tecidos, suas fibras e suas tramas. Depois que você entender sobre os tecidos, fibras e tramas, você precisa aprender a reconhecer o caimento de cada um deles. Depois que você reconhece os tecidos, suas fibras e tramas e caimento, aí você vai ter mais ou menos uma ideia de volume que cada caimento daquele tecido vai proporcionar na sua modelagem. Então, a partir daí, você vai ter mais ou menos, através do olhar, a sensibilidade para calcular o volume para o caimento daquela roupa. O segundo ponto que você precisa também compreender é a questão do equilíbrio corporal. Existem corpos que ele pede uma roupa um pouco mais folgada, Existem biótipos que pedem, que exigem uma roupa mais folgada. Mas nem sempre a personalidade daquela pessoa é compatível para um modelo de roupa folgada. Então você vai precisar equilibrar o gosto daquela pessoa de não usar uma roupa folgada com a necessidade que aquele corpo precisa aparentar coerentemente com equilíbrio. Isso se dá através das folgas de vestibilidade que você vai acrescentar naquela roupa. Então, a primeira dica é: crie um portfólio com pequenos retalhos de tecido, anote o nome de cada tecido, reconhecendo quais são as fibras e composição daqueles tecidos. Temos os tecidos pesados e temos os tecidos leves, de duas grandes famílias, vamos dizer assim, que são as mais encontradas no mercado, que são as fibras sintéticas e as fibras naturais. Então aqui está a primeira dica de você fazer um mostruário de tecidos para que você reconheça a textura e o caimento de cada um deles. Quando surgem tecidos novos no mercado, então eu faço o recolhimento desses modelos e estruturas de tecido e colo um adesivo informando fita crepe, primeiro semestre de 2020, certo? Então
essa forma de você trabalhar com os tecidos, pegando, sentindo a textura, verso, direito, reconhecendo o caimento e o movimento de cada um deles, nos dois grandes grupos, que é o de fibra natural e o de fibra sintética, já vai te garantir uma assertividade muito grande na hora de acrescentar a folga de vestibilidade para aquela peça. E a segunda dica é criar um portfólio dos tipos de corpo. Nós temos basicamente 5 modelos de corpo universal. Temos o corpo pera, temos o corpo ampulheta, temos o corpo retangular, temos o corpo oval e temos o corpo triângulo invertido. Para cada base de corpo, nós temos uma proporção adequada para inserir ali a folga de vestibilidade. O fato de calcular a folga de vestibilidade para cada tipo de corpo, isso também varia muito do modelo proposto para aquele corpo. Então, você vai analisar se aquele modelo é um modelo ajustado ao corpo, mediano, levemente ajustado ou muito folgado ou apenas folgado para aquele corpo. E cada uma dessas estruturas, entre muito justo, levemente justo, um pouco folgado e muito folgado, existe uma determinada aplicação de medidas. Então ficam aqui essas dicas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aí o nosso like e não perca o nosso próximo episódio sobre folga de vestibilidade e caimentos de tecidos. Tenham gostado do...